E é um prazer hoje aqui receber o nosso irmão e amigo Albert. Eu gostaria que ele se apresentasse para nós aqui, para que você possa conhecer esse jovem aqui tão ativo na obra do Senhor. Tudo bom, Albert? Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o Senhor? Tudo bem com a galera que está ouvindo a gente aí? Bom, me apresentando então, para quem não me conhece, eu me chamo Albert. Eu sou aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 65. Faz um tempo já que eu acompanho o pastor Mateus, né? Tanto como o pastor do setor 14, o pastor do 65. E ele me chamou para gravar uns vídeos aqui com ele. E cá estamos para falar um pouco de Jesus, um pouco da Bíblia. O Albert é um conhecedor da palavra de Deus, né? E é professor também, né, Albert? O Albert é professor de qual disciplina mesmo? A minha formação original é licenciatura em História. No momento eu estou fazendo uma pós-graduação, né, em gestão escolar. E, fora isso, amo estudar teologia também por fora, né? Amo estudar, ler alguns livros de teologia e falar de Jesus, falar da Bíblia, falar de conceitos teológicos. Acho que isso edifica muito a igreja. Dá para ajudar os dois, né? História e teologia. Sim, é muito legal a gente poder utilizar a nossa parte, o nosso conhecimento, nossa formação secular e utilizá-la também na teologia. Ajuda bastante, acrescenta. E eu penso que todas as disciplinas, elas se aplicam de alguma maneira aos estudos da teologia, né? Mas vamos lá, eu quero fazer algumas perguntas aqui para o nosso irmão Albert, né? Vamos lá, o Albert, o pastor Mateus vai fazer. Se eu não souber responder, gente, não tem problema, porque estamos aqui com o pastor Mateus, teólogo, professor também, vocês já conhecem, então se eu não souber responder, ele responde. Se eu falar qualquer garfo aqui, ele corrige. Tenho certeza que ele não vai deixar por menos aqui, né? Então, o nosso assunto de hoje, nós iremos falar sobre movimento pentecostal, tá bom? Já vai curtindo aí o nosso canal. Se você puder, compartilhe este vídeo, vai estar nos ajudando a cada vez mais sermos reconhecidos para que tenhamos um maior alcance. Então, fale o que você está fazendo neste momento aí, curta. Você depois também pode deixar o teu comentário aí, se tiver algum assunto que você queira que nós falemos aqui no nosso podcast. Então, a gente, numa próxima vez, vai gravar e falar desse assunto que vocês mais pedirem aí também, tá bom? Mas hoje, especialmente, nós iremos comentar aqui sobre o movimento pentecostal, ok? Então, eu quero fazer algumas perguntas aqui para o Albert. Albert, vamos lá, nome completo. Meu nome completo... Pensei que ia ser uma perguntona já, mas tudo bem. Nome completo, idade, vamos lá. Aquela pergunta para quebrar o gelo. Meu nome é Albert Roque Gonçalves dos Santos. É isso mesmo, tem um Roque no nome. E essa é a parte do meu nome que eu acho que eu mais gosto, é essa, Albert Roque. Idade também, né? Apesar da cara de velho, eu sou novo. Então fala a idade se você se sentir-se confortável. Não, me sinto talvez tenha sido uma pergunta um tanto atrevida da minha parte. Não, eu me sinto totalmente confortável. Como eu gostei de fazer essa brincadeira. Apesar da cara de velho, sou novo, tenho apenas 21 anos de idade. Qual foi a outra pergunta? Nome, idade e... Eu perguntei o nome, a idade. Nascido aqui em São Paulo mesmo, né? Sim. Filho de pastor. Exatamente. Pastor Atevaldo, né? Exatamente. A paz do Senhor aí, pastor Atevaldo. Forte abraço. Quem sabe o pastor Atevaldo esteja aqui um dia conosco também, né? Vamos lá. Movimento pentecostal. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o Albert. O Albert, professor de história. Olha só, teólogo e professor de história. Então vai dar bom aqui pra gente, tá? Como e quando surgiu o movimento pentecostal, Albert? Bom, falar do movimento pentecostal em si é algo bem abrangente. Nós não podemos precisar uma data específica onde todas as características do pentecostalismo surgiram, mas nós temos algumas coisas que nós podemos datar aí, né? Eu vou procurar não ser tão chato com datas, com anos, com períodos, mas fazer um contexto geral. Vou falar aqui algumas datas, são poucas, só para nós nos situarmos aqui no tempo. Mas o movimento pentecostal moderno, como a gente conhece, ele surge lá nos Estados Unidos, né? Especialmente com William Seymour, né? Mas, antes de nós falarmos de William Seymour, é importante nós falarmos dos seus antecedentes, né? Tudo aquilo que rodeia
o surgimento do movimento pentecostal moderno. E nós, então, para fazer isso, nós temos que voltar lá no início do século XX. E contextualizar, né? Exato. Historicamente. Isso aí, historiador gosta disso, né? Não durma, tá bom? Fique atento aí, não dorme, presta atenção. Então vamos voltar lá para o ano de 1901, especificamente no dia 1 de janeiro de 1901, ou seja, o início aí do século XX. Nós temos um seminário bíblico chamado Seminário Bíblico Betel. E quem estava à frente desse seminário era um homem chamado Charles Fox Parham. E esse homem ele era advindo do movimento Holiness, né, que é o movimento de santidade. Já nós vamos falar um pouco dele também. Da igreja Holiness, depois ficou conhecido como a igreja Holiness. Exatamente. E a gente já vai falar dele também, mas é importante nós entendermos que quando nós falamos de movimento pentecostal moderno, essa é uma das datas que a gente não pode esquecer. 1901, dia 1 de janeiro. Por que dia 1 de janeiro? Porque os alunos estavam, né, daquele seminário bíblico estudando sobre o batismo com o Espírito Santo a partir da perspectiva do livro de Atos dos Apóstolos. Certo. E analisando ali algumas passagens e algumas repetições, como por exemplo Atos 2, Atos 10, se não me engano Atos 19 também, analisando algumas repetições do que acontecia quando os crentes eram cheios do Espírito Santo, eles chegaram à conclusão que ser cheio do Espírito Santo era falar em línguas. E aqui a gente já começa um distintivo, né, do movimento pentecostal. Por mais que o movimento pentecostal, como nós conhecemos hoje, ainda não existia, com esse nome, etc. Mas, enfim, estudando o livro de Atos, então, Charles Fox Parham, junto com seus alunos ali do Seminário Bíblico Betel, chegam à conclusão que, para ser cheio do Espírito Santo, o sinal era o falar em línguas. E eles decidem, então, buscar em oração. Eles decidem buscar esse enchimento, essa experiência em oração. E eles fazem isso na madrugada, na virada do dia 31 de dezembro de 1900 para dia 1 de 1901. Por isso que eu falei que no dia 1 de janeiro de 1901 é a nossa data primeira para a gente começar a falar do pentecostalismo. E uma das alunas, nesse período de oração, chamada Agnes Osman, ela é cheia do Espírito Santo e ela começa então a falar em línguas, dando ali início àquilo que seria conhecido futuramente como avivamento pentecostal. Não que tenha exatamente começado ali, mas ali foi um sinal já do que estava para vir. Sim, uma coisa que você disse, aliás, duas coisas, né? E que nos chama a atenção é que o movimento pentecostal moderno, como nós conhecemos, iniciou-se em um estudo. Em um momento de estudo da palavra de Deus. Olha só como é importante, né? E uma outra coisa também é que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no ano de 1901 foi uma mulher, né? Então, duas coisas muito curiosas, tá? Porque, cá entre nós aqui, há muitas pessoas que não se importam muito com o estudo da palavra. Quando você falar culto de doutrina, culto de estudo, ou então, sei lá, vamos até mesmo um seminário teológico. Mas tudo depende de quem está fazendo, como a coisa acontece, né? Porque Deus está presente. Não é porque é um estudo da palavra, não é porque é um seminário que Deus não está presente. E Ele está. A gente tem esse belo exemplo aí de que o movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, de maneira moderna como nós conhecemos, ocorreu a partir de um estudo bíblico. E a primeira pessoa a ser batizada foi uma mulher, que foi Agnes, né? Agnes Osman. E outra coisa interessante ainda sobre esse assunto da primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no século XX, é interessante nós notarmos uma coisa. Às vezes as pessoas olham para a galera pentecostal hoje e fica se perguntando o porquê das práticas, né? Mas o senhor como professor, eu também como professor, nós sabemos que por trás de toda a prática existe um conceito teórico, por trás de toda a prática existe uma reflexão. E eles não simplesmente estavam lá na cabeça dele, falar em línguas e bora falar em línguas. Eles chegaram a essa conclusão a partir de um estudo, ou seja, a partir de uma conceituação teórica. Eles passaram dias estudando o livro de Atos, num seminário teológico, e essa reflexão levou eles à prática. A prática do falar em línguas. Não foi nada improvisado. Não foi nada improvisado, foi algo pensado, foi algo refletido. Então toda igreja tem uma prática, e os pentecostais não são diferentes. Mas essa prática, ela parte de uma reflexão teológica, como foi o caso do Seminário Bíblico Betel, né? Então, para a gente continuar aqui a história, para nós avançarmos,
Nesse seminário bíblico, Bethel, também tinha um homem chamado William Seymour. Eu citei ele aqui no começo. E William Seymour, ele era descendente de ex-escravizados. Sim. E nós estamos falando dos Estados Unidos ali no início do século XX, nos Estados Unidos onde o racismo era algo muito alto, era algo muito feroz, né? Tanto que posteriormente, mais à frente, né, algumas décadas depois, nós temos Martin Luther King ali levantando-se como um homem a favor dos direitos civis dos negros. Sim, o racismo ainda era algo muito evidente, né? Exatamente. Até hoje ainda é, mas naquela época Algo mais sério ainda. Estava muito mais próximo dos grandes movimentos de racismo que aconteciam, não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, né? Uhum. E esse homem, né, esse jovem, William Seymour, para você ver, né, como que era o nível de racismo, ele não podia assistir a aula dentro do seminário. Ele tinha que assistir as aulas pelo lado de fora. Ele foi enviado ali naquele seminário, né, como visando uma formação pastoral para a igreja a qual ele iria presidir futuramente. Só que ele não podia assistir às aulas de dentro do seminário. Ele tinha que assistir do lado de fora. E tem uma curiosidade histórica também, ele era cego de um olho. Cego de um olho. É legal sempre falar Esse detalhe eu não conhecia. Ele era cego de um olho. E, enfim, ele está ali, né, do lado de fora e ele está vendo o que está acontecendo dentro do seminário. Porque eu acredito né, isso aqui são conjecturas, são reflexões históricas aqui. Uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas, algo que não era talvez muito comum, com certeza deve ter gerado um auê ali dentro do seminário teológico. E o William Seymour, mesmo acompanhando as aulas do lado de fora, ele com certeza foi impactado por isso. Anos mais tarde, né, faltando aqui alguns anos, esse mesmo William Seymour agora tendo a sua igreja, né, presidindo uma igreja, pastoreando uma igreja, se não me engano, em Los Angeles. Los Angeles. Tá vendo como o inglês não é bom? Apesar que eu acho que Los Angeles não é uma palavra inglesa, né? Los Angeles tá mais para espanhol mesmo, né? Los Angeles, né? Los Angeles. Meu Deus, 3 anos de curso de espanhol aqui agora, mostrado que tô ruinzinho, mas tudo bem. Não, tá bom. Enfim, e tá lá o William Seymour agora presidindo a sua própria igreja. Isso já em 1906. Impactado por aquilo que ele viu e presenciou no seminário onde ele estava alguns anos atrás, ele começa a pregar e ensinar isso para a sua igreja, né, sobre o falar em línguas. Sendo ele mesmo alguém que ainda não tinha falado em línguas, alguém que ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Curioso. Isso é muito curioso. Isso aqui mostra uma coisa interessante também, que é a fé, né? O crente, o cristão, pentecostal ou não, ele age pela fé, né? Ele age por aquilo que ele crê. Ele não tinha passado ainda pela experiência do falar em línguas, mas isso não deixou abalar a fé dele. Ele ainda cria que havia uma experiência maior para ele participar e pregava isso. E eu vejo hoje muita gente, né, por não ter vivido a experiência do falar em línguas, né, que é um distintivo pentecostal clássico, desacreditam e começam a colocar em xeque, né, se essa é uma evidência verdadeira e corriqueira de fato, né. Mas, para continuar a história, então William Seymour, ele começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o falar em línguas na sua igreja, e algo começa a acontecer, ele começa a buscar a Deus por isso, né. A história vai dizer que ele começa a dobrar suas horas de oração. Ele era um homem que orava muito, mas ele começa a dobrar suas horas, de 4 a 6 horas de oração. E pra quê? Porque ele queria participar dessa experiência. E parece que a mulher dele era pianista, né? Sim. Parece que eu li algo a respeito, que a mulher dele era pianista, e quando ela começou a tocar, e foi algo milagroso a forma como ela passou a tocar piano. Ela aprendeu com o Espírito Santo. Então, assim, algo impressionante. Ela sentou-se com o piano lá e começou a tocar como se estivesse tocando já há muito tempo, né? Como se já estivesse estudado, e não era isso, né? O Espírito Santo a capacitou a tocar piano. Exatamente. E aqui tá um ponto interessante, né? Ele estava pregando isso na sua igreja, só que eles também faziam os famosos cultos nos lares, né? Reuniões de oração em casa. E foi ali que ele mesmo foi batizado com o Espírito Santo, juntamente com a sua esposa também, sendo cheio do Espírito Santo e já recebendo vou usar essa palavra, né, esse dom musical ali, algo sobrenatural. E disso começou-se então muitas pessoas se ajuntarem nas reuniões de oração que eles faziam, muitas pessoas se ajuntarem nas reuniões pelo Espírito Santo. E então começa aquilo que nós conhecemos como avivamento da Rua Azusa. Eles estavam localizados numa igreja, né, e por conta das pessoas que estavam chegando, eles tiveram que alugar um galpão, e esse galpão ficava na Azusa Street
Aí eu fiquei chutando inglês de novo. Tá ótimo, Twingo. Eu vou parar de falar inglês, vou falar só português, enfim. Pra Rua Azusa. Rua Azusa, vamos deixar Rua Azusa. E ele muda então pra Rua Azusa. E ao mudar ali pra Rua Azusa, né, porque pra esse galpão que eles alugaram, as reuniões começam a encher de pessoas. E as pessoas estavam indo lá para serem cheias do Espírito Santo. E então o avivamento da Rua Azusa, né, como assim ficou conhecido, começa a se espalhar pelos Estados Unidos. E pessoas iam lá e a quarteirões de distância eles eram cheios do Espírito Santo. Pessoas que chegavam ali, antes de chegar mesmo no prédio, já eram batizadas com o Espírito Santo. E algo muito curioso também. A fama correu longe, né? Em vários lugares. Chegou na Europa. Mas isso é algo para depois, né? Vamos lá. Não, mas é bem isso mesmo. Ou seja, começou a acontecer coisas maravilhosas na Rua Azusa. Por conta de um homem que começou a buscar o Espírito Santo, que foi impactado por um seminário teológico, onde ele viu o Espírito Santo agir. E então, tanto o Charles Fox Parham como o próprio William Seymour, eles começam então a ser os pastores e os avivalistas, né, desse avivamento. A partir daí tem várias ramificações e fica conhecido como início do movimento pentecostal. Início do movimento pentecostal. Pentecostal moderno. Agora, tem um outro ponto que eu queria que você falasse para nós aqui, com relação ao avivamento pentecostal e outros avivamentos que surgiram posteriormente. Existe aí alguma diferença entre esses avivamentos que surgiram posteriormente? Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, né, algo que aconteceu em uma universidade chamada Asbury. Talvez tenha sido assim um dos últimos que nós temos visto acontecer, porque não ficou somente nesse, né? Outros focos eu particularmente, eu tenho uma maneira diferente de observar essa questão de avivamento. Depois eu posso até falar aqui. Tá? Talvez lá um pouco mais para frente eu expresse aqui essa minha a forma de enxergar o que é o avivamento. Mas nós tivemos o avivamento pentecostal, que iniciou, como você acabou de nos relatar, e outros avivamentos posteriores. Qual que é a diferença entre ambos? Maravilha. Eu acho que até mesmo antes de falar sobre os avivamentos posteriores, é legal falar também dos avivamentos anteriores. Anteriores. Ao da Rua Azusa. Todo avivamento, quando nós vamos estudar a história dos avivamentos na igreja, né, pelo menos os mais comuns, porque também entre os historiadores e teólogos existem aqueles que consideram certos eventos como avivamentos e outros que não consideram, mas ao longo da história todo avivamento ele traz uma ênfase específica, né? Eu vou citar um aqui como exemplo que tem muito a ver com o avivamento pentecostal também, que é o próprio avivamento wesleyano, né? Se a gente for traçar as raízes pentecostais, sim. nós conseguimos chegar ali bem lembrado, Wesley. Exatamente. E se vocês estão ligados, vocês vão lembrar que eu falei lá no começo sobre o Fox Parham, né, Charles Fox Parham, que ele era da igreja, né, do movimento Holiness, que é o movimento de santidade. E esse movimento ele é influenciado, essa igreja, né, a qual ele fazia parte, é influenciada pelo avivamento wesleyano. E qual é a ênfase do avivamento wesleyano, né, além da pregação ali nas ruas, da ênfase no novo nascimento? Qual é outra ênfase do avivamento wesleyano e que perdurou e influenciou o movimento de santidade, do qual Charles Fox Parham fazia parte? A ênfase desse avivamento wesleyano é numa experiência com o Espírito Santo que faria o crente ser mais santo, né? E inclusive era assim que eles entendiam o batismo com o Espírito Santo. Sim. Por isso que no seminário bíblico eles estavam buscando o batismo com o Espírito Santo, né, lá em 1901. Por quê? Porque a galera do movimento Holiness, do movimento de santidade, influenciado pelo avivamento wesleyano, eles tinham essa concepção, que era possível uma vida de santidade plena, ainda nesse corpo carnal, ainda aqui nessa terra, através de uma segunda bênção, de uma segunda experiência que seria posterior à conversão. Ou seja, a pessoa se converte, e após ela se converter, que é a primeira bênção, a bênção mais especial, mais importante que ela pode receber, ela deveria buscar o batismo com o Espírito Santo, que seria uma segunda bênção para ela. E essa segunda bênção seria uma capacitação do Espírito Santo para andar em santidade. Então, eles enfatizavam muito essa questão, né? Eu sou batizado com o Espírito Santo para andar em santidade, para ser mais santo. Era a ênfase
das pregações de Wesley ali, das pregações do movimento. Que era um grande evangelista, né? Era um grande evangelista. Gostava muito de sair das ruas, ao campo para evangelizar. Exato. E essa questão da experiência ele descreve muito bem quando ele descreve a conversão dele. Ele diz que sentia o coração dele estranhamente abrasado e aquecido. Isso fala de um avivamento que focava no novo nascimento como uma experiência pessoal. É relatado no livro Heróis da Fé, se não me engano. Do Orlando Boyer. Tanto ele, de Orlando Boyer, né, missionário Orlando Boyer, tanto ele como também seu irmão Charles, né, que foi até um músico, compositor de louvores cristãos, cantor cristão, se não me engano, acho que na área cristã também. Mas interessante, você retrocedeu, né, falando aí do avivamento wesleyano, né? Mas obviamente que depois nós tivemos outros movimentos também, né, de avivamentos. Eu vou falar aqui da minha visão. Eu sei que o entrevistado aqui não sou eu, mas fica tranquilo, de repente isso até vai fazer com que você faça uma construção aí sobre aquilo que eu vou dizer aqui agora. Veja bem, a gente ouve muitas pessoas falando a respeito de avivamento. Eu já ouvi de muitos pregadores, de pastores, crentes em geral, dizendo que Cristo só vai voltar, só virá arrebatar a igreja quando acontecer um grande avivamento. Eu penso que se nós ficarmos aguardando, eu acho que você vai me entender, se nós estamos aguardando um grande avivamento, se a igreja ou qualquer cristão aguarda um grande avivamento antes do retorno de Cristo, nós estamos anulando o retorno iminente dele. Por quê? Se a pregação pentecostal, nós que somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, se a pregação pentecostal prega a iminência da volta de Cristo, que é o retorno, ele pode voltar agora, e ao mesmo tempo nós estamos aguardando um grande avivamento antes do retorno de Cristo, do arrebatamento da igreja, então nós vamos ter aí quase que parece que um paradoxo, né, entre essas duas ideias, porque ou eu espero Cristo vir a qualquer momento, ou eu espero um avivamento, porque Cristo, ele não marcou a data para voltar, não marcou a data da sua segunda vinda, não marcou a data do arrebatamento. E aí, se as pessoas ficam procurando esses sinais de avivamento, as pessoas vão se acomodar. Sim, vai esperar começar um movimento para começar a se Exatamente. Né? É igual aqueles que pensam assim, com relação ao Apocalipse, né? Não, depois que arrebatar a igreja, eu sei que tem mais uma chance lá dentro da grande tribulação, então, beleza, lá eu volto para a igreja, né? Eu me reconcilio, e aí é só rejeitar o 666 e aí vai dar tudo certo. Então, assim, né? Eu penso que o avivamento, ele já começou. E eu falo isso com base em Atos capítulo 2. Lembra do discurso de Pedro? Quando Pedro ele começa a discursar, ele discursa porque ele está redarguindo pessoas que estavam dizendo ali que aquele povo estava cheio de mosto, estava bêbado, né? E Pedro, ele se levanta cheio do Espírito Santo e ele começa a pregoar, e uma das coisas que ele diz no começo do seu discurso é que isso que está acontecendo é para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta, no caso Joel, né? Capítulo 2, versículo 28. E eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e por aí vai. Então Pedro, ele está dizendo que aquele momento ali é o grande avivamento anunciado pelo profeta Joel. Então foi anunciado pelo profeta Joel e foi vivido já naquele momento pelas cerca de 120 pessoas que estavam ali aguardando o dom do Espírito Santo, aguardando a promessa, né? Então logo, se o avivamento profetizado por Joel ocorreu lá em Atos capítulo 2, ele continua até hoje. Então, o meu modo de pensar é que nós estamos vivendo o avivamento. Agora, uma coisa é o avivamento que começou, na minha concepção, lá em Atos capítulo 2, lá no dia de Pentecostes. E esses que nós, ou alguns, né, chamam de avivamento. Então, por exemplo, esse famoso que a gente está comentando agora,
que é o avivamento pentecostal, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento wesleyano, o avivamento em Asbury. Na tua opinião, o que podem ser esses movimentos para você? Você acha também que são avivamentos? O que você acha disso? Bom, quando a gente está falando sobre avivamento, nós temos, como foi falado, né, nós temos muitas pessoas, muitos historiadores, teólogos que estudam sobre avivamento, que vão trazer definições que são diferentes entre si, né? Alguns vão colocar avivamento como conversão, alguns, né? Então, no caso, o Brasil tem só a Assembleia de Deus, por exemplo, tem mais de 22 milhões de pessoas. Então, será que seria um avivamento na concepção dessas pessoas, né? 22 milhões de pessoas convertidas, ou pelo menos nominalmente crentes. Então tem essa concepção. Existem outras concepções de avivamento, muito famosa na internet, inclusive, que seria um derramamento do Espírito Santo sobre um lugar específico e com uma intensidade maior. Aí seria talvez um reacender de uma chama ali espiritual, né? Como o próprio movimento que aconteceu lá em Asbury, né? Onde ficaram-se ali aqueles jovens alguns dias adorando a Deus a fios 24 horas por dia, né? Alguns classificariam isso como um início de avivamento ou avivamento, né? O Espírito Santo sendo derramado sobre uma localidade específica. Mas parece que parou. Então, aí era o que eu iria continuar concluindo, né? Era o que eu ia concluir. Quando a gente está falando da profecia bíblica de Joel, capítulo 2, que depois é citada por Pedro em Atos 2, é interessante nós entendermos uma coisa. E eu acredito que nesse ponto o senhor vai concordar comigo também, que quando a Bíblia fala os últimos dias, né? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nós, pentecostais, enxergamos que os últimos dias eles foram inaugurados quando Jesus veio. Né? Jesus aparecendo ali, Jesus vindo, a encarnação de Jesus inaugurou aquilo que nós chamamos de últimos dias. Né? O próprio Paulo vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, lá em Gálatas. Então, Jesus vindo na plenitude dos tempos significa que a obra redentora de Deus está dando os seus últimos passos, né? Está dando os seus últimos acontecimentos ali. Alguém pode pensar, então nós estamos vivendo os últimos dias há mais de 2000 anos. Sim, mas se a gente pega isso no macro, né, na história maior, não é tanto tempo. A gente tem o quê? De 6 a 4 mil anos até chegar a Jesus. E agora estamos vivendo mais 2000 anos, né, até agora. Então, no caso, nós pentecostais acreditamos sim que os últimos dias foram inaugurados quando Jesus encarnou. Então, Deus andando na terra inaugurou os últimos dias. E quando a Bíblia diz que derramaria o seu Espírito nos últimos dias, está falando justamente desse período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nesses últimos 2000 anos. Exatamente. Nós estamos vivendo nesses últimos dias, desses últimos 2000 anos. É um privilégio maravilhoso, né? Exato. E o que seria, né, para nós pentecostais também isso, né? Seria a grande parte dos pentecostais são dispensacionalistas, né? E acreditam na dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação que antecede o milênio, né? Que é exatamente. A dispensação que antecede o reino completo. Então, exatamente, é esse o ponto. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, que seria os últimos dias. Então, o Espírito Santo é derramado sobre esse povo específico, que é a igreja, que é a junção de todos os outros povos, unidos em Cristo, desde lá de Atos 2 até agora. E, obviamente, o Espírito Santo, ele vai... haverá momentos da história onde ele vai fazer o seu mover e o seu agir mais visível, até mesmo por conta de necessidades que a soberania de Deus vai determinar, como por exemplo o próprio avivamento pentecostal. Ele veio numa época super a calhar historicamente. Por quê? Porque nós temos a união de negros e brancos ali no mesmo propósito, ainda antes do levantamento da luta pelos direitos civis do Martin Luther King. Sim. Então o avivamento pentecostal ele transbordou do campo eclesiástico para o campo social, unindo negros e brancos, algo que até então não era possível. Então nós tínhamos brancos e negros ali juntos. Uma coisa que poucas pessoas sabem, e pode ser até uma polêmica assim de início, mas o próprio Charles Fox Parra, antes do avivamento pentecostal, ele era alguém dado a aquele movimento, né, da Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan, isso. Que seria aquela galera racista, assim, bem hardcore, muito, né? exatamente. Que pregava a morte, de fato, né? A morte física dos negros. E o avivamento pentecostal veio para quebrar essas coisas. E transformou, né? Uniu
dentro da mesma igreja, negros e brancos. Foi uma coisa fantástica, né? Exato. Impressionante que o Espírito Santo não só realizou, mas como sempre o Espírito Santo faz a diferença na vida das pessoas, né? Exato. Então a gente tem esse aspecto de nós estamos vivendo os últimos dias, que é a promessa do Espírito Santo sobre nós. Todos nós temos acesso a tudo aquilo que John Wesley viveu, tudo aquilo que Edwards viveu, tudo aquilo que William Seymour viveu. Temos acesso. Temos acesso igual. Nós não precisamos estar vivendo um grande mover coletivo para viver o que eles viviam, porque nós já estamos na época que o Espírito Santo está sendo derramado. Deixa eu ver se eu captei então aqui a tua construção. Vamos lá. Aí, né? Então, pelo que eu entendi então, nós continuamos dentro do mesmo avivamento de Joel 2, 28 lá, que foi o que se cumpriu em Atos 2. Sim. Só que esses 2000 anos de lá para cá, né, quase 2000 anos que a gente estamos dentro aí deste período, num todo é um avivamento, um avivamento. Só que o fato de haver um foco de um avivamento aqui, outro foco de avivamento lá, vai estar tudo dentro de um mesmo conceito da profecia de Joel. Exatamente, tudo dentro do mesmo conceito. Então não se trata de um avivamento específico, né? Por exemplo, o avivamento de Asbury não é um avivamento específico, na realidade faz parte do mesmo avivamento profetizado. Exatamente. Isso que é muito importante as pessoas entenderem, porque não é um novo avivamento, né? É o mesmo avivamento. Exatamente, só que talvez de uma maneira um pouco mais intensa. E é interessante que, como nós estávamos falando, né, ainda sobre aquela pergunta sobre a diferença dos avivamentos, né? Como eu falei, cada avivamento, ou cada mover, se assim podemos chamar, vai trazer uma ênfase diferente. Então, dentro dessa grande dispensação do Espírito Santo que se iniciou com a igreja em Atos 2, que se iniciou ali, ainda antes, né, com a encarnação do próprio Cristo, dentro dessa dispensação do Espírito Santo, a igreja ela vai passar por mudanças, porque ela, além de ser uma fundação divina, ela é composta de pessoas que estão sujeitas às características do seu tempo. E às vezes vão perder algumas coisas, vão perder algumas práticas que seriam importantes para a igreja. E o avivamento vem para resgatar isso. Como, por exemplo, o próprio falar em línguas, né, do avivamento pentecostal, que foi um distintivo, já respondendo a pergunta, foi um distintivo dos outros avivamentos anteriores e posteriores também, a ênfase no falar em línguas. E por que isso seria um resgate? O Espírito Santo Jesus parou de batizar as pessoas e as pessoas pararam de falar em línguas? Não. Ao longo da história sempre houveram manifestações carismáticas, né? Que a gente chama, né? Manifestações dos dons, inclusive do falar em línguas. Só que deu uma arrefecida no sentido coletivo. Talvez uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um foco aqui, um foco ali. E o avivamento pentecostal ele veio para resgatar essa coletividade. Agora eram várias pessoas falando em línguas, agora eram várias pessoas que entendiam que o batismo com o Espírito Santo era acompanhado do falar em línguas. Aí entra a pergunta novamente, o Espírito Santo tinha parado de agir antes? Não. Mas esse movimento resgatou uma prática que talvez não era mais tão comum dentro do todo da igreja. Então, dentro dessa dispensação que estamos, né, dispensação do Espírito Santo, é muito provável que ao longo desses 2000 anos a igreja abandone algumas práticas que não deveria. Então o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai trazer aquele despertamento. Ei, bora lá, você não pode abandonar isso aqui, você não pode abandonar aquilo lá. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, lá no avivamento mais recente aqui no Brasil, né? Os avivamentos ali do movimento carismático. A gente poderia entrar numa questão até, você já vai falar aí, você pode até falar quando que o avivamento ele chega ao Brasil? Então. Esse movimento pentecostal? Nós temos ali, ainda falando sobre aquela questão que o movimento pentecostal se espalhou por todos os Estados Unidos, e nós então chegamos numa cidade, né, estado, nós chegamos em Chicago, e quando nós chegamos lá, nós temos dois homens, né, dois homens conhecidos aí, bem conhecidos assembleianos, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, e eles impactados também, eles não conheceram diretamente o William Seymour, não participaram diretamente da Rua Azusa, mas foram impactados pelas coisas que estavam acontecendo, né? Como nós dissemos, esse avivamento se espalhou por todos os Estados Unidos ali. E impactados por isso, eles começam a buscar, também são cheios do Espírito Santo, e numa reunião de oração, através de uma palavra profética em português, isso que é mais interessante, em português,
eles ouvem que eles deviam vir para o Brasil, né? Eles ainda não sabiam que era o Brasil, mas deviam vir para Pará, né? Para Pará, o estado do Pará. E eles foram pesquisar no mapa onde é que ficava isso, descobriram que ficava no Brasil, então eles vieram para cá e se alojaram por um tempo numa igreja batista, começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, não foram tão bem recebidos assim. Eles não estiveram em Azusa. Não estiveram em Azusa. É importante a gente pontuar. Exato. Foram alcançados pelo movimento. Mas eles não foram diretamente para Azusa. Não foram. Impressionante. Só segura aí para você continuar de onde você estava. Porque eu acho que é impressionante. Porque me parece que já em 1912, em meados de 1912, 1911, Azusa, a igreja de Azusa, parece que já não existia mais. Parece que o movimento ali... Ele se dissolveu em várias denominações. Exatamente. Então ali... Tanto que muita gente hoje, quando vai para conhecer a Rua Azusa lá em Los Angeles, que vai visitar, é totalmente diferente de como era, né? Correto. Mas o movimento, ele veio mesmo, como aconteceu lá em Jerusalém, né? Que o Espírito Santo, ele vem ali, causa todo aquele movimento, a cidade estava cheia, né? Porque muitos estrangeiros estavam ali por conta da festa de Pentecostes, e dali o movimento, ele se espalha por vários lugares do mundo. E Azusa, parece que esse foco, né, essa presença forte do Espírito Santo que aconteceu nessa época, foi com esse intuito, que era de, novamente, trazer à tona aquilo que estava, de certa forma, assim, apagado. E foi um resgate, né, da espiritualidade, da chama no coração das pessoas. Então, os nossos pastores Gunnar Wingren e Daniel Berg, que não eram norte-americanos, eles eram suecos, e foram alcançados, foram, né, aos Estados Unidos, e conheceram esse movimento, e que depois, como você disse aí, por intermédio de uma revelação, eles vieram para o Brasil. Fala um pouquinho como que foi, onde você estava falando aí sobre a chegada deles ao Brasil. Maravilha. Como eu havia dito, né, eles chegaram numa igreja... assim, tem vários detalhes de como foi a viagem deles. Eles ficaram hospedados numa praça por um tempo, mas... hospedado numa praça, ninguém ficou hospedado numa praça. Eles ficaram na praça por algumas horas ali, até que Deus enviou um irmão que estava seguindo eles, né, irmão Batista. Mas enfim, esses são detalhes. E eles, aí de fato, eles ficam hospedados numa igreja batista, né? É hospedado mesmo agora. Eles estão lá hospedados nessa igreja batista, eles começam a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, o que talvez alguém pode estranhar, mas havia muito isso, né? Um missionário que chega no lugar, isso hoje ainda tem, mas só que antigamente isso era mais forte, né? E a igreja quer ouvir esse missionário, ele tem a autoridade de um pastor, né? Então ele vai ter a oportunidade de pregar, ele vai ter a oportunidade de falar. E eles tiveram essas oportunidades e começaram a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar sobre essas coisas, e parece que a diretoria da igreja não aprovou, e eles acabaram sendo expulsos dessa igreja. E quando eles foram expulsos dessa igreja, né, dessa denominação, eles então começam a se reunir na casa de alguns irmãos que tinham abraçado a mensagem. E então eles começam a fazer reuniões de oração, assim como aconteceu lá no início, lá nos Estados Unidos. Eles começam a fazer reuniões de oração. E certo dia certa noite, eles estavam na casa de uma irmã, sabem que se não me engano estava enferma, que é a irmã Celina Albuquerque. Irmã Celina. Exatamente. Eles estavam lá na casa dessa irmã, e eles buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Vai acontecer dessa irmã também ser batizada com o Espírito Santo. Que foi a primeira, uma pessoa, olha, se disser que... deixa pra lá, né? Mas você vê, Deus ama as mulheres tanto, né? Exatamente. Deus ama tantas mulheres, porque, olha só, Jesus tinha amigas que eram mulheres, né? Ele curou mulheres. Jesus, quem foi até o sepulcro lá, foram as mulheres. E olha só, nos Estados Unidos, a primeira pessoa a ser batizada pelo Espírito Santo, claro, nesse nosso tempo agora, né? Nessa nossa era, foi uma mulher. A primeira pessoa brasileira a ser batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina, né? Uma mulher. Então, não precisa dizer mais nada, né? E eu acho legal isso aí, mas eu também acho legal fazer uma pequena ressalva aqui, né? Quase que paralelo e simultâneo àquilo que estava acontecendo no norte do país, né? Com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, com o batismo com o Espírito Santo da irmã Celina. Quase que paralelo ali, né? Por volta de 1910, 1911. No sul do país, Rio Grande do Sul, se não me engano, Rio Grande do Sul mesmo, eu não vou lembrar o nome dos irmãos, mas alguns irmãos de descendência italiana estavam aqui também, que eles eram congregacionais, eles eram de igrejas presbiterianas, e o que vai acontecer é que eles também de alguma forma foram impactados pela mensagem do pentecostalismo. De alguma maneira eles foram impactados, e enquanto Deus estava agindo no norte do país com Daniel Berg e Gunnar Wingren, no sul do país com esses irmãos, já estava tendo também um movimento ali, que nós podemos chamar também de início do movimento pentecostal, e a partir dali vai surgindo a congregação cristã do Brasil. Sim, claro, que também é uma das mais antigas. Exato. Igrejas pentecostais, né? A cristã do Brasil é uma igreja pentecostais, uma das mais antigas também aqui no solo brasileiro. Exatamente. Então, nós temos o costume de dizer que a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina, e porque é mais fácil de datar, né? Mais fácil de... Eu tô falando como historiador, talvez seja um pouco mais chato. Um pouco mais tem algo aqui, né? A gente precisa. Exatamente. Nós falamos do que está aqui na nossa história, né? Como bons assembleanos, né? Estou até fazendo propaganda aqui. De Israel, né? Esse daqui é Israel de Araújo, é o né? historiador oficial da Assembleia de Deus. Conhece muito bem.
Inclusive, foi no livro O Movimento Pentecostal no Brasil, ou A História do Movimento Pentecostal no Brasil, que também foi escrito pelo irmão Israel de Araújo, publicado pela CPAD, que vai ter essas informações também ali, né, sobre o início da congregação cristã no Brasil, ali no sul do país. E nós datamos a Celina Albuquerque como a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo, mas simultaneamente também já estava acontecendo um movimento espiritual ali no sul do país. Mas fato é que ganhou grande notoriedade aquilo que estava acontecendo no norte, né, do país, né, que estava acontecendo com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. E a partir dali eles criam então a missão da fé apostólica, né? Antes de ser Assembleia de Deus. Antes da Assembleia de Deus. Antes de ser Assembleia de Deus era a missão. Depois que eles foram expulsos da Igreja Batista. Exatamente. Eles criam a missão da fé apostólica. E a partir dali é trabalho de missionário, né? Visitar pessoas, pregar o evangelho. Eles também foram muito fortes no pioneirismo do evangelismo dos povos ribeirinhos. Hoje a gente está falando na internet aí bastante, né? Surgiu à tona essa questão dos povos ribeirinhos ali, do Marajó, por exemplo, da ilha do Marajó, né? E do norte do país. E, pela graça de Deus, o movimento pentecostal está ali como um dos pioneiros. Eu não posso dizer o primeiro, mas como um dos pioneiros a evangelizar os povos ribeirinhos do norte do país. Aí a igreja começa a crescer e eles mudam o nome para a Assembleia de Deus, se espelhando no que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí que surge, né? Na realidade, a Assembleia de Deus já existia este nome nos Estados Unidos. Exato, então, que era a união de várias denominações pentecostais. E aí nós vamos ter a Assembleia de Deus Exatamente. Aqui no nosso país. Obviamente que depois, né, a história vai se desenrolar e hoje nós temos várias Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus é um nome de domínio público, né? Então você tem várias Assembleias de qualquer Deus. Pessoa aí, eu acho que pode abrir uma Assembleia de Deus e só vai mudar depois a extensão, né? A Assembleia de Deus, ministério tal. E se ligar a uma convenção, né? Se eu não me engano, se trata de um nome de domínio público que dá essa liberdade às pessoas a fazerem assim. Né? Você viu como cresceu tanto, né? Cresceu tanto que hoje, quando um brasileiro fala sobre movimento evangélico, sobre evangelicalismo, sobre, você é evangélico ou você é crente, eles, automaticamente o ímpio já pensa num crente assembleiano, né? Claro, não estou falando que só existe crente assembleiano no país, obviamente que não. Mas a força que a Assembleia de Deus tomou, impulsionada por essa teologia advinda do movimento pentecostal, é algo impressionante. Nós temos aí muito mais da metade da população cristã do Brasil é assembleiana. Agora, para a gente poder, tá muito bom o nosso bate-papo, eu queria continuar conversando com o Albert, né, que tem um conhecimento extraordinário. Professor de história, teólogo, pregador da palavra, né? Um ensinador também. Já foi líder também de jovens na igreja? Ou ainda é líder? Sim. Adolescentes, jovens? Até pouco tempo agora eu estava como líder dos adolescentes na congregação onde eu... Congregação? Fala aí o nome da congregação. Então, é que agora eu tenho um processo de transição. Mas era no Vila Gilda, né? Na congregação do Vila Gilda, pastor Roberto Caires. No setor 65. Exato, pastor do meu coração, grande homem de Deus. E o meu pai também é pastor, né? Pastor Tevaldo. E eu decidi então agora começar a voltar a ajudá-lo, né? Acompanhar ele na congregação do Jardim do Éden. Estamos a serviço do Senhor, a serviço desse setor e a serviço dessa igreja, né? Sem dúvida, a congregação do Vila Gilda é uma congregação que está no meu coração. Exatamente. Para a gente finalizar aqui, eu sei que você vai responder de maneira bem sucinta. Toda igreja pentecostal é igual? Não. E aí que está uma coisa muito interessante que é muito interessante que a gente... Como é que eu posso usar a palavra aqui? É uma coisa muito interessante, porém é uma coisa que dá muito problema para quem não é de dentro. Para quem não é de dentro do movimento, para quem não é de dentro da igreja. Por quê? Porque geralmente quando se fala de pentecostalismo hoje, uma galera que talvez não buscou tanto conhecer a história desse movimento, esquece que é um movimento centenário, né? Esquece que é um movimento centenário, e se você for buscar as raízes desse movimento, tem mais de séculos, né? O movimento pentecostal moderno começou na data que nós dissemos, mas a gente falou aqui das raízes wesleyanas, tem ainda um pouco da influência do Charles Finney também, ainda lá em 1800. Então, é uma coisa bem maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Agora, quando se fala de Brasil, nós podemos talvez fazer essa distinção. Eu não sei se ainda hoje essa distinção ela é usada, né, no meio acadêmico, mas é uma distinção boa para nós falarmos aqui didaticamente. Nós temos os pentecostais clássicos.
que veio dessa galera do movimento pentecostal moderno, né, Assembleia de Deus, até pouco tempo também a Congregação Cristã do Brasil. Eu falo até pouco tempo porque ao longo da história eles mudaram um pouco a sua teologia, a sua liturgia, então descaracterizou um pouco essa questão de pentecostalismo clássico. Né? Mas nós temos a Assembleia de Deus, a própria Igreja de Deus, EMO também, né? Nós temos essas igrejas que são igrejas de origem pentecostal, mas hoje, sem dúvida, a igreja que mais conserva a característica pentecostal clássica é a Assembleia de Deus. Com o passar dos anos aqui no Brasil, nós temos a renovação carismática, né? O avivamento carismático. Que foi um movimento da Igreja Católica, não é isso? Isso, a Igreja Católica é impactada por isso, e nós temos muitas músicas hoje que é cantada pela Igreja, que veio da Igreja Católica nessa renovação carismática, né? Curioso. E isso é muito curioso. Mas esse movimento ele não atingiu apenas a Igreja Católica, mas ele atingiu também as igrejas tradicionais, igrejas presbiterianas, igrejas batistas, que é o quê? Que seria, de maneira bem sucinta, a adesão de algumas características pentecostais no culto tradicional. Então, algumas pessoas começaram a acreditar no falar em línguas, começaram a acreditar nos dons espirituais, não davam ênfase no batismo com o Espírito Santo e o sinal de falar em línguas, mas falavam em línguas, oravam por cura, tinham toda aquela questão dessa mudança litúrgica, né? E aí, a partir daí, nós temos várias igrejas com nomes tradicionais, porém com o termo posterior renovado. Então, nós temos presbiterianas renovadas, batistas renovadas. Isso, tem também a adventista da promessa, né? Que é a pentecostal. Exato. E por aí vai. São os carismáticos, né? E muitas igrejas também chamadas neopentecostais. Que ali é a galera mais recente, que surge ali a partir da década de 90, anos 2000. E aí essa galera é uma galera que eu vou dizer com muito carinho, eu vou dizer com muito carinho e respeito mesmo, porque eu também acredito que são nossos irmãos. Eu aceitei a Cristo em uma igreja neopentecostal. Exatamente. Né? Nós não podemos negar o impacto que a igreja neopentecostal tem hoje na política, por exemplo. Sim. Na política, na mudança social mesmo de muitas pessoas. Mas geralmente os ataques que faz ao pentecostalismo clássico, geralmente eles miram no pentecostalismo, mas acertam no neopentecostal. Porque aí começa a vir algumas outras ênfases. ênfases nos milagres, ok, isso já acontecia também antes, mas ênfase nas libertações, né, nos exorcismos, né? Sim, nos cultos de libertação, muito comum. Exatamente. ênfases na prosperidade financeira. Teologia da prosperidade, da confissão positiva. Exatamente. Morris Cerulo, que foi uma influência muito grande, né, que já faleceu. Exatamente. Então nós entramos nessa seara aí, né? Hoje o pentecostalismo, ele não é só o pentecostal clássico. Eles seriam esses três tipos, né? Alguns chamam também os neopentecostais de pentecostais de terceira onda, né? Alguns falam assim também nos livros de teologia, né? Então nós temos no Brasil pentecostalismos, no plural, que seriam os pentecostais clássicos, os carismáticos, a galera neopentecostal e as igrejas independentes. As igrejas independentes são aquelas igrejas que não têm uma convenção, são aquelas igrejas mais novas, aquelas mega church, né, que a gente fala. Aí nós temos várias igrejas que inclusive estão bem fortes na internet e elas são desse movimento de igrejas independentes, mas se classificam em algumas das suas práticas como práticas pentecostais. São igrejas que talvez não tenham uma liturgia pentecostal, mas os seus crentes falam em línguas, oram por cura, buscam dons espirituais. Então são são igrejas que fazem parte do pentecostalismo, no plural, mas não necessariamente é um pentecostal clássico. Às vezes é do movimento carismático, ou às vezes desse movimento de terceira onda. Poxa, muito interessante aqui esse bate-papo. Infelizmente a gente já está chegando aqui ao fim, né? Mas eu quero aqui agradecer aqui ao Albert. Se tiver algumas considerações finais para poder fazer, eu gostaria que ele fizesse aqui suas considerações finais. E depois eu vou estar aqui finalizando e quem sabe teremos mais um outro encontro aqui com o Albert muito em breve, né? Amém. Primeiramente eu quero agradecer ao senhor, pastor Matheus, por ter me recebido aqui. Ele já tinha marcado outras vezes, mas deu alguns problemas aí da minha parte, não estava conseguindo vir. Só que aí, finalmente arrumamos um espaço lá e chegamos aqui. Estamos aqui, graças a Deus. Sou grato ao Senhor, sou grato a Deus pela vida do Senhor, por ter me recebido aqui no seu estúdio. Sempre. E de palavras finais, eu quero dizer para você que nós estamos na dispensação do Espírito Santo, então você tem acesso total ao que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Se você chama isso de avivamento, se você chama isso de movimento, a nomenclatura nesse momento não é importante, mas é importante a sua experiência com Deus. Que você possa buscar
essas características, essas práticas do pentecostalismo, o falar em línguas, a cura, os sinais, o evangelismo. O pentecostal é muito forte na questão do evangelismo. Busque a Jesus, busque o Espírito Santo e busque ter uma vida individualmente avivada. Também não posso deixar também de fazer um merchan aqui, eu também tenho um canal no YouTube, está começando agora. Estou começando agora, é um canalzinho bem pequeno, chamado Meu Canal de Bíblia, onde nós nos dedicamos a falar de teologia e teologia pentecostal. Futuramente eu quero também começar a falar sobre educação cristã ali, né, já que é a minha área também. Eu vou deixar o link aqui, tá? Vou deixar o link do canal dele aqui também embaixo, você desce lá, aqui no YouTube, vai ter o link do canal aqui do Professor Albert, ok? Amém, gente. É isso. Deus abençoe vocês, estamos juntos e foi bom estar aqui. Eu espero poder vir aqui mais vezes ter essa conversa muito legal com o senhor. Albert, meu querido, muito obrigado. Tamo junto, meu pastor. Tamo junto aí, um forte abraço para você. Amém. E até uma próxima vez. Amém. Deus abençoe.